Prepare-se, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar para sempre a forma como você enxerga um dos santos mais amados do mundo. Isso mesmo, Santo Antônio. Mas atenção, ele não é apenas o famoso santo casamenteiro que ajuda quem quer arrumar namorado ou marido. A verdadeira história de Santo Antônio vai muito além dos pedidos de casamento. É uma jornada cheia de fé, milagres incríveis e curiosidades surpreendentes que quase ninguém conhece. Então fica comigo até o final, porque o que vou revelar aqui vai te deixar impressionado, e talvez até arrepiado. Você sabia que Santo Antônio, na verdade, se chamava Fernando? Sim. O nome dele de batismo era Fernando de Bulhões, nascido em Lisboa, Portugal. Mas por que ele mudou de nome? Calma, a gente já chega lá. Antes disso, vamos voltar no tempo e conhecer o pequeno Fernando. Um garoto inteligente, curioso e muito devoto. Seu pai, Martinho de Bulhões, tinha uma fazenda nos arredores da cidade. E aconteceu algo com esse menino que já mostrava que Deus tinha planos grandes para ele. Um dia, bandos de pássaros ameaçavam destruir a plantação da família. E sabe o que Fernando fez? Nada de gritaria ou pedras. Ele atraiu os pássaros para um celeiro, trancou a porta e foi rezar tranquilamente na capelinha. Quando o pai voltou, surpresa! A plantação salva e os pássaros quietinhos. O primeiro sinal de que aquele menino era diferente. Mas Fernando não queria uma vida comum. Ele sentia um chamado forte, uma voz interior dizendo que ele precisava de algo maior. Por isso deixou tudo, família, conforto, herança, e ingressou como cônego regular da Ordem de Santo Agostinho. Mas o destino lhe reservava outro caminho. Um dia, viu frades franciscanos chegando no mosteiro com os corpos dos primeiros mártires vindos de Marrocos. O coração de Fernando queimou. Ele queria viver como eles, simples, pobre, servindo os mais humildes. E então, largou tudo de novo, a posição, o nome, e virou Frei Antônio, ao entrar para a OFM, Ordem dos Frades Menores. O sonho de Frei Antônio era ir ao Marrocos, levar a palavra de Deus para lá, mas ficou doente antes mesmo de começar. Triste? Nem tanto, porque o destino daria mais uma volta espetacular. O navio que o trazia de volta a Portugal se perdeu numa tempestade e foi parar na Sicília. Isso mesmo, uma tempestade que mudou tudo. Lá, ele foi acolhido pelos franciscanos e participou do famoso capítulo das Estrelas, onde conheceu pessoalmente ninguém menos que São Francisco de Assis. Mas calma, ainda não era hora de brilhar. Santo Antônio passou meses lavando pratos e limpando o mosteiro. Até que um dia, por acaso, pediram para ele fazer uma pregação improvisada. E ele falou, e falou como ninguém jamais tinha falado. Sua sabedoria, seu dom divino de tocar corações deixou todos em silêncio, arrepiados. E foi na Itália que ele se transformou num dos maiores pregadores da história da Igreja. Suas palavras amoleciam até os corações mais duros. E foi lá também que aconteceram seus milagres mais famosos. Quer ver um? Um homem desafiou Santo Antônio dizendo que só acreditaria na presença real de Jesus na Eucaristia se o seu jumento faminto ajoelhasse diante da hóstia consagrada. E o que aconteceu? No dia marcado, diante de uma multidão, o jumento, que estava há 3 dias sem comer, ignorou a comida e se ajoelhou diante da hóstia. Um sinal que deixou todos de boca aberta. Mas tem mais. Teve o dia em que ninguém queria ouvir sua pregação. Sabe o que ele fez? Foi até a praia e pregou, para os peixes. Isso mesmo. Os peixes vieram à tona, ficaram em silêncio, organizados por tamanho e espécie, ouvindo atentamente o santo falar de Deus. Imagina a cena, uma plateia de peixes escutando um sermão. Um dos momentos mais impressionantes da vida do santo e um dos mais lembrados até hoje. E os milagres continuaram. Santo Antônio conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Sim. Ele pregava numa cidade, e no mesmo momento, cantava no convento em outra cidade. Bilocação. As pessoas ficaram assustadas sem entender como isso era possível. Ele também salvou um trabalhador que foi esmagado por uma pedra, e certa vez, hereges tentaram matá-lo oferecendo um prato envenenado. Mas Santo Antônio, avisado por Deus,
abençoou o prato e comeu tudo sem sofrer nada. Mais um milagre que deixou todos perplexos. Outro fato incrível foi de um jovem que, após brigar com a mãe e chutá-la, decepou o próprio pé em arrependimento. Santo Antônio recolocou o pé no lugar e o curou completamente, restando apenas uma pequena cicatriz para lembrar o milagre. E tem ainda o caso do pai de Santo Antônio, acusado injustamente de assassinato. Durante o julgamento, o santo chamou o próprio morto para testemunhar, e o cadáver se levantou, declarou a inocência de Martinho de Bulhões, e voltou a deitar em paz. Inacreditável? Mas registrado como um dos milagres do santo. Mas talvez o momento mais doce de sua vida tenha acontecido numa noite silenciosa, em Pádua. Um nobre espiou pela porta do quarto do santo, e viu Santo Antônio segurando o menino Jesus nos braços, envolto numa luz celestial. O homem ficou sem palavras diante da cena santa e mágica. E essa não é a única curiosidade misteriosa. 40 anos após sua morte, exumaram o corpo do santo, e a língua dele estava intacta. Isso mesmo, fresca, vermelha, como se nunca tivesse se decomposto. Um sinal claro do dom divino de sua pregação. Até hoje essa relíquia é venerada em Pádua no dia 15 de fevereiro na Festa da Língua. Santo Antônio também multiplicava pães para alimentar os pobres. Por isso é tradição distribuir o pão de Santo Antônio nas igrejas. E claro, ele virou o padroeiro dos casamentos, porque ajudava moças pobres a conseguir o dote para se casar. Por isso até hoje quem quer casar reza pedindo ajuda a ele. E no Brasil? Santo Antônio é padroeiro de mais de 100 cidades. No dia 13 de junho, ruas, igrejas e quermesses ficam cheias de alegria, festas, quadrilhas e fogueiras em sua homenagem. Esse é Santo Antônio, o santo dos humildes, dos esquecidos, dos namorados, dos milagres impossíveis. Uma vida tão rica e impressionante que atravessou os séculos encantando o mundo inteiro. E você? Qual desses milagres achou mais surpreendente? Conta aqui nos comentários. E se você quer mais histórias incríveis como esta, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha este vídeo. Lembre-se, a fé pode fazer milagres acontecerem, assim como Santo Antônio fez e continua fazendo até hoje. Que Deus te abençoe. Paz e bem.